O escritor Pedro Coimbra nasceu em Lavras, Minas Gerais, em 26 de janeiro de 1949. De 1961 a 1967, Pedro Coimbra estudou no tradicional Instituto Gammon, em Lavras, por onde gerações de sua família haviam passado. O ambiente liberal do Colégio Presbiteriano, com raízes norte-americanas, foi muito importante na sua formação. Do Gammon, transferiu-se para o Colégio Universitário da UFMG, com planos de cursar o Instituto Rio Branco, no qual se formam os diplomatas de carreira. Acabou abandonando o curso, apaixonado pelo cinema. Fazia crítica na coluna Filme em Debate do jornal Estado de Minas e iniciou o curso de cinema na PUC-MG. Com o apoio dos diretores Sven Kierulf e Padre Massotti, Pedro Coimbra e seus companheiros, alunos da Escola Superior de Cinema da Universidade Católica de Minas Gerais, dispararam a fazer filmes. Deste movimento interno e da sua participação no cinema Novo Mineiro, nasceu o documentário São Tomé das Letras, que produziu e dirigiu. Falar do Pedro Coimbra não é muito difícil. Pelo contrário, é muito fácil até, porque o Pedro é uma pessoa descomplicada na sua essência. É um sujeito que eu admiro há tempos, porque ele é um escritor muito mais antigo do que eu sou. O Pedro escreve, parece que desde que nasceu, né? E o Pedro sabe escrever, porque ele fala simples, fala a linguagem que o povo entende. É uma pessoa que adora um romance, ele adora dar nome aos bois, ele nomeia os seus personagens, pessoas conhecidas. E o Pedro é daquela pessoa que eu reputo como um excêntrico adorável. O Pedro é daquele grupo de pessoas que faz parte, que faz falta no mundo, porque o mundo é feito de pessoas tidas como normais. E eu acho que as pessoas que fogem um pouco a esse escopo da normalidade são as pessoas criativas, são as pessoas de uma inteligência acima da média, e essa pessoa é bem representada pelo Pedro. O Pedro, quando o Pedro lançou aquele livro anterior, Sonhos da Noite, eu li em uma sentada, uma noite apenas. É um livro gostoso de ler, uma leitura agradável. Eu costumo dizer que esse livro, Sonhos da Noite, ele é um livro despudoradamente obsceno. O Navio Pirata, o Pedro me deu a honra de ler o seu rascunho, até eu fiz um breve prefácio sobre esse livro. São crônicas, é um gênero que o Pedro também gosta de fazer, muito embora ele considere crônica um gênero menor. O Pedro, como eu disse, é um memorialista nato. E o Pedro é uma pessoa que Lavras deve muito a ele. O Pedro é uma pessoa extremamente carismática, é uma mente privilegiada. O Pedro hoje, então, no lançamento desse Navio Pirata, ele brinda a cidade de Lavras com mais esse livro, que são uma coletânea de crônicas. São crônicas que bem mostram a sua trajetória pela cidade que ele adora, uma cidade que ele nasceu, aqui tem um umbigo enterrado. Pedro é uma pessoa que eu admiro, eu leio sempre os seus artigos nos jornais locais, também li o seu livro Sonhos da Noite e agora tive o prazer de ler o seu rascunho de Navio Pirata. Pedro, então eu quero lhe dar um abraço, desejar-lhe muito boa sorte nesse seu livro, que agora sai, e espero que você continue, entende? Apesar que agora você renasceu das cinzas, né, qual aquela ave fênix, você continue a nos dar o prazer da sua presença andando pelas ruas da cidade de Lavras, que é a cidade que você tanto adora. Durante anos, Pedro Coimbra escreveu muito, principalmente contos para concursos nacionais. Mas em 1978, aconteceu algo importante na sua vida como escritor. Seu conto Menkiri foi premiado com o segundo lugar no concurso de contos Pena Aimoré, à frente de monstros sagrados da literatura nacional, como Luiz Vilela, escolhido por um júri formado por Roberto Drummond, Oswaldo França e Vander Piroli. Em um contato com Roberto Drummond, no lançamento de Sangue de Coca-Cola, o mesmo, já nacionalmente conhecido por Hilda Furacão, o incentivou a continuar escrevendo. Em 2001, Pedro Coimbra lança com grande sucesso o romance Sonhos da Noite.
A homenagem, a atenção, o aplauso, tudo isso só pode ser dirigido ao nosso prezadíssimo amigo Pedro. Eu tive a oportunidade e tenho o privilégio de conviver com o Pedro. Aprendi muita coisa com ele. Fizemos jornais juntos durante a madrugada, a noite. Esse trabalho que, sem dúvida nenhuma, nos envolve, nos empolga, que é o trabalho de uma redação de jornal. E o Pedro sabe a admiração que eu tenho por ele. Um abraço, Pedro. Continue semeando. Ninguém mais do que você tem talento, capacidade e, por que não, sensibilidade para isso. Um abraço, que Deus o abençoe e o ilumine. Nós precisamos de homens como você. Pedro é um dos escritores mais talentosos que eu conheço em Lavras. Ele consegue escrever bem em todos os gêneros. Ele é um poeta, ele é um cronista e é um romancista de mão cheia. O seu penúltimo livro, que é Os Sonhos de uma Noite, eu tive o prazer de escrever a orelha. Inclusive porque ele retrata uma realidade vivida nas proximidades da Padaria Rocha, ou dentro da Padaria Rocha. Então eu estou numa grande expectativa sobre esse novo livro do Pedro, que é O Navio Pirata, imaginando tudo de bom e deve estar nele. Eu desejo ao Pedro boa sorte, sei que todos que tiverem oportunidade de ler esse livro vão sair muito satisfeitos. Pedro Coimbra nos traz agora o seu novo livro, O Navio Pirata. Nesse livro atual que o Pedro está lançando hoje, assim, O Navio Pirata, ele aborda temas assim, complexos, né, como a política, e temas bem simples também, como o relacionamento do dia a dia. E o leitor vai poder justamente navegar nisso. Essa irreverência dele, esse conhecimento do relacionamento humano fica bem claro. Quando ele escreve de política, ele consegue escrever de uma maneira extremamente inteligente, debochada e irreverente. E o mesmo ele repete quando ele fala sobre o comportamento humano. Tanto as crônicas quanto os romances são bem assim. O leitor vai poder navegar de uma maneira assim, bastante fluida sobre essa questão do cotidiano, sobre as questões políticas e dessa mesma forma, irreverente, debochado e extremamente inteligente. Falar sobre o Pedro como autor, o Pedro amigo, o Pedro companheiro, meu querido Mr. Peter, é uma tarefa boa e complicada, porque o Pedro é um constante desafio. O Pedro é uma pessoa que consegue, com as palavras, ele consegue brincar bem de Deus, criando e refazendo coisas. O Pedro, ele consegue, com o texto dele, sei lá, ele consegue dar vida ao que já vive. Ele consegue recriar a vida onde a gente pensava que não havia mais. E o Pedro é uma figura totalmente teatral, e eu já falei isso para ele. E como fã do Pedro, como escritor, como amigo também, eu estou mais uma vez cobrando dele o meu texto de teatro, que eu espero um dia conseguir no palco dar um pouco mais da vida para tudo isso que ele já faz tão bem na literatura. Pedro, aguardar o Navio Pirata está sendo mais um desafio que você propõe para a gente. Espero que esse navio, pirata ou não, que ele navegue muito bem pelos mares da arte, e que todos os deuses da arte continuem sempre simpáticos a você, como tem sido até hoje. Evoé, Mr. Peter. Pedro Coimbra, em 2005, teve a crônica Simplesmente Lis, publicada no Globo Online, página da Bienal do Livro, seção Você é o Autor. Em 2006, A Soberba, selecionado dentre outros 1.100 inscritos no concurso de minicontos da Guemanice Editora, recebeu menção honrosa. Mantém hoje uma coluna semanal no jornal Tribuna de Lavras e em diversos sites da internet.
Porto Seguro, Paradoxa. Um navegante todo ousadia, eterno buscador de um não sei o que, fogo, flecha, fetiche, a cabeça no coração. Estranho ser, ora belo, ora torto. Seu rumo não se traça nas cartas. Rola, veleja, sem bússola, levado pelos ventos. Apátrida não se contém, emoldurado por 4 linhas. O navegante mesmo não sabe o porquê. Tantos presos ao chão, prósperos, medalhas ao peito, honra ao mérito, enquanto o navegante voa, quebra, cai, machuca na busca de novas fronteiras, sangra, chora, morre, na tristeza dos olhos, na partida, no resgate. O navegante solitário em todas as viagens, inebriado com novas paisagens, abre novos rumos, redescobre num turbilhão voraz cor, luz, som. O navegante, grande fingidor, esquece dos que cobram prosperidade, vitórias, glórias, honras. O navegante morre em cada nova viagem pensando nos que ficaram, sabendo todas as dificuldades de ousar. O navegante não se vê um pequeno comerciante de emoções baratas, um grande corredor de pequenas distâncias, um general de batalhas imaginárias, um político de boa vizinhança. Ao seu coração, nada é mais bonito do que a liberdade de ir e vir, colhendo sensações solto. Porém, o navegante suplica: não bloqueiem meu pedaço de terra. Ao final de tudo, é preciso repousar a cabeça em um porto seguro. E depois o navegante espera bons ventos.